quem colocou stop foi liquidado, porque os stops não foram fortes o suficiente para... As ordens não conseguiram ser captadas em algumas corretoras, tá? Então, quando a gente tem esse derramamento, essas manipulações, nós temos que tomar cuidado. No gráfico, então, pessoal, deixa eu só tirar o super trend aqui, que ele fica com muito ruído. No gráfico aqui, do gráfico de 1 hora, eu preciso ver, então, o Bitcoin sair desta consolidação aqui, tá? Porque ele está lateral. Então, no gráfico de 1 hora, o mercado está lateralizado ainda, certo? Alguns investidores de curto prazo vão querer vender nessa região, certo? Então, toda vez que chega nesse ponto, eles vão vender e eles vão tentar recomprar aqui. Assim como ficou um bom tempo lateral aqui, e a gente já recém saiu de uma acumulação para o preço tentar continuar subindo, nós temos que tomar cuidado porque nós temos um rastro aqui que ameaça um pouco uma segunda queda e um segundo reteste da região 42 mil, tá? Então, às vezes, o mercado ele sai dessa acumulação, ele ameaça ganhar bastante força, toma bastante cuidado com essas armadilhas, né? Se ele conseguir fazer o Bart Simpson aqui e romper para cima, fica bem legal. Por quê? Porque daí sábado e domingo, nós temos ainda só sexta, sábado e domingo, né? Fica bem interessante porque daí ele faz uma barra de inversão no gráfico semanal. Fica uma barra de inversão com o rompimento da sua máxima em relação à máxima da semana passada, iniciando então um processo de tentativa do mercado reverter no gráfico semanal, o que seria muito bom, tá? Então, Bitcoin rompendo os 52 mil dólares por unidade, se mantendo acima e principalmente conseguindo romper os 54, que é uma região de Fibonacci, eu fico bem ligado em possivelmente entrar em algumas altcoins, entrar no Ethereum novamente. Por enquanto, sigo cauteloso, aguardando essa lateralidade. Por quê? Porque a partir desse ponto aqui, ele pode simplesmente fazer um Bart Simpson, não conseguir ultrapassar essa região aqui, e vir buscar liquidez lá embaixo em um dia de manipulação, uma madrugada de manipulação e assim por diante. Já aconteceu várias vezes. Então ele sai de uma acumulação, de uma lateralidade, vai para um lado, captura liquidez bilateral, a gente chama, né? Eles pegam tanto os apostadores de baixa, eles liquidam todos os apostadores de baixa, quanto liquidam os apostadores de alta. Então nós temos basicamente um período muito complicado para tomar decisões. Por isso que eu estou de fora até ele realmente ficar mostrando um position trade para mim, né? Fazer o quê? Pivô de alta acima da média de 8, né? Pivô de alta acima da média de 8 semanal, para mim, é característica de mercado bullish, e aí o mercado fica mais favorável. No gráfico, então, tá? No gráfico diário aqui, nós temos, então, a região 50 sendo testada, justamente essa região que pode ter um pouquinho de resistência, né? Sempre quando o mercado entra em uma tendência de baixa, ele evolui para uma tendência de médio prazo de baixa, o RSI ele bate na região 50, volta para baixo, bate na região 50, volta para baixo. Quando ele consegue romper e entra numa tendência de alta, que é do position trade, que é maravilhosa, é na região 60 do RSI, então vamos dizer que ele continue subindo, certo? O preço sobe, ele faz uma volta aqui, retesta agora a média de 8 como principal suporte, e aí aqui no RSI ele vai entrar na região 60, voltar para a região 60, aqui você entra, né? Então aqui, entrando aqui nessa situação, o mercado ele fica muito mais favorável a te trazer dinheiro do que te arrancar dinheiro, tá? Então, por enquanto, preso entre as médias, a gente ainda fica um pouco antenado, tá? Estamos para testar, então, as duas principais médias que eu gosto, que é a média de 8 semanal e a média 21 semanal, tá? Essas duas médias, elas representam uma região importante de resistência vendedora. Então, se os vendedores não conseguirem vencer e a gente conseguir romper essa região, os compradores conseguir, a gente aí sim pode fazer a alopragem de acreditar que o próximo semestre vai ser um semestre de alta, né? E que isso aqui se torna, de fato, oficialmente um fundo semanal
mais alto do que o fundo anterior para produzir um topo mais alto, ou seja, a tendência é que o mercado venha a conseguir alta, né, para buscar os 100 mil dólares por unidade, por exemplo. Lá, lógico, com o tempo, tá? Não é rápido. Eu acho que o mercado ele vai desacelerar no próximo ano. Desacelerar, que eu quero dizer assim, não é entrar em tendência de baixa definitivamente, mas diminuir a velocidade das altas, porque o mercado já entregou muitas altas nos últimos meses, certo? Então é o seguinte, Fofolete, eu estou aguardando então o cenário ficar mais bonito, por enquanto ainda com a alta de ontem, para mim nada mudou, eu já imaginava que em algum momento ele ia vir testar a média de 8 e a média 21, e por enquanto ele ainda está querendo fazer, construindo esse fundo, né? Vamos ver como vai ser a construção desse fundo.